Notícia que parece ser repetitivo, o Flamengo perdeu pro Bragantino, depois teve o jogo contra o Santos que não jogou tão bem e tal, e saiu que os jogadores estavam aí chateados pelo número de treino de Sampaoli, e hoje saiu a listagem dos treinos, vocês treinaram 2 dias só, treino integral. Você como capitão da equipe, quando você vê essa notícia, você fala assim, rapaziada, vocês sabem que isso aqui não tá acontecendo, vamos olhar pro nosso jogo, como é que você fala com o grupo quando tem esse tipo de notícia, Ribeiro? Cara, isso chateia muita gente, né? A gente sabe que não é verdade, quando algumas coisas que saem acaba inflamando a torcida, eles não sabem o nosso dia a dia, né? Isso nos incomoda, sim. Falou do Mauro César, não. Perguntaram, utilizando o nome do Mauro César, e aí ele respondeu. E, Mauro, eu ainda te perguntei, você quer falar sobre a situação? Porque é isso que eu gosto em você também. A gente escute pra caramba, mas bota a cara, fala, não fica se escondendo, e você falou, quero. Então foi uma situação, né, Mauro, para as pessoas também entenderem. Não partiu do Bruno Henrique chegar ali na coletiva, ó, o Mauro, não. Perguntaram e ainda usando o seu nome, né, Mauro, sobre a situação, e você falou que quer falar para explicar também. Vamos lá, segunda-feira eu trouxe a informação. Gente, informação de bastidor. Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, nós vamos trazer agora a treta entre o Mauro César Pereira e os jogadores do Flamengo. O Mauro César Pereira trouxe a informação de que os jogadores estariam insatisfeitos com os treinamentos do Sampaoli, principalmente com o período integral das atividades. Os jogadores responderam ontem, após o jogo contra o Alcas, que não seria bem isso, que existe mentiras em relação a essa informação, que os jogadores procuram treinar, procuram melhorar para estar ajudando o Flamengo a conquistar títulos. Vamos acompanhar a entrevista do Everton Ribeiro falando sobre esse assunto, link na descrição para o canal Redação Ninho, que tem a entrevista, e vamos acompanhar e ver o que o Mauro César Pereira falou hoje no programa Bate Pronto da Jovem Pan Esporte, link na descrição, sobre essa treta e sobre as informações que ele recebe do Flamengo. Vamos acompanhar os vídeos, pessoal. Esses jogos que tem pela frente e depois a gente pensa nisso. Agora uma última. Saiu uma notícia que parece ser repetitivo, o Flamengo perdeu pro Bragantino, depois teve o jogo contra o Santos que não jogou tão bem e tal, e saiu que os jogadores estavam aí chateados pelo número de treino de Sampaoli, e hoje saiu a listagem dos treinos, vocês treinaram 2 dias só, treino integral. Você como capitão da equipe, quando você vê essa notícia, você fala assim, rapaziada, vocês sabem que isso aqui não tá acontecendo, vamos olhar pro nosso jogo, como é que você fala com o grupo quando tem esse tipo de notícia, Ribeiro? Cara, isso chateia muita gente, né? A gente sabe que não é verdade, quando algumas coisas que saem acaba inflamando a torcida, eles não sabem o nosso dia a dia, né? Isso nos incomoda, sim, porque a gente trabalha bastante. Se eu não me engano, a gente foi o time que mais treinou nessa parada dos jogos da seleção, e depois sai uma notícia dessa que a torcida vem nos xingar por uma coisa que não é verdade. Então a gente tem que ter a cabeça tranquila, nos incomoda sim, mas a gente tem que continuar trabalhando, fazer o que a gente fez hoje dentro de campo, independente do que falarem. Eu acredito muito que a torcida confia na gente, os verdadeiros donos do Flamengo são os torcedores, e a gente vai sempre jogar por eles. Agora, você prefere pegar um brasileiro na próxima fase, pela viagem mais curta, ou pegar ali um sul-americano, que a rivalidade é menor? Como é que você prefere essa próxima fase? Não, independente de quem vier, a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente sabe que não vamos ter o segundo jogo em casa, então atenção total para, diante da nossa torcida, fazer um grande jogo e poder levar um bom resultado para a segunda partida. Obrigado. Rasca, você fez uma postagem falando, a gente está muito longe, mas o importante foi ter ganho os 3 pontos, você mesmo fazendo ali uma autocrítica à postura da equipe, principalmente nesses últimos 2 jogos. E hoje a gente percebeu um time assim muito mais solto, muito mais leve. Como é que vocês conversam? Assim, a gente não está bem, a gente precisa melhorar isso aqui, precisa melhorar o toque de bola, precisa se encontrar mais em campo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, a gente tem um elenco muito qualificado, né? Independentemente de quem jogar, a gente tem que buscar o nosso melhor. A gente tem jogadores que são talvez mais físicos, mais rápidos, e outros mais técnicos. Hoje a gente viu que é um time que ficou muito mais com a bola, com muito mais a posse, e bom, a gente tem que
tentar sempre dar o melhor para nosso grupo. Hoje fizemos um grande jogo, final de semana temos um rival que com certeza vai ser muito difícil e a gente tem que identificar qual vai ser a forma melhor para jogar contra ele. Essa vitória por 4-0, com o Maracanã lotado, com o Bruno bem, Pedro bem, você também muito bem hoje, dá uma moral para os próximos adversários. Tem o Fortaleza, que é um jogo de 6 pontos no final de semana, depois tem o Atlético, que é um velho conhecido do Flamengo, que sempre dá muito trabalho. Essa vitória dá moral para os próximos jogos, Arrasca? Com certeza. Para demonstrar que o elenco é qualificado, que o elenco não está velho. O Felipe fez uma grande partida dele. E, como eu falo, em momentos difíceis a gente sempre aparece e está para defender esse time. Vamos falar do atropelo, como gosta de falar Mauro César Pereira, que nós vimos ontem no Maracanã. E um atropelo guiado por um baita piloto. Bruno Henrique voltou, Bruno Henrique jogou muita bola. E ó, antes de falar disso, já que a gente falou do nome do Bruno Henrique, tá tendo muita fofoquinha, tá tendo muita coisinha na internet. E deixando claro, não partiu do Bruno Henrique. Foi jogado para o Bruno Henrique. Porque muita gente tá colocando, Bruno Henrique falou do Mauro César. Não. Perguntaram, utilizando o nome do Mauro César, e aí ele respondeu. E, Mauro, eu ainda te perguntei, você quer falar sobre a situação? Porque é isso que eu gosto em você também. A gente escute pra caramba, mas bota a cara, fala, não fica se escondendo, e você falou, quero. Então foi uma situação, né, Mauro, para as pessoas também entenderem. Não partiu do Bruno Henrique chegar ali na coletiva, o Mauro... Não. Perguntaram e ainda usando o seu nome, né, Mauro, sobre a situação, e você falou que quer falar para explicar também. Vamos lá. Segunda-feira eu trouxe a informação. Gente, informação de bastidor, obviamente ninguém vai confirmar. Digamos que você traga uma informação do bastidor político, econômico. Eu tive informação de fonte confiável dessa, digamos, insatisfação dos jogadores com o plano do São Paulo durante a data FIFA de dar mais treinamentos, fazer alguns dias em 2 períodos, que não é prática habitual. Hoje os treinamentos são um período só no mundo inteiro, mas era uma situação excepcional com o técnico querendo fazer o treinamento normal, que geralmente acontece de manhã, e à tarde alguns dias, até porque tem refletor hoje lá no CT, num dos campos do CT, fazer atividades para ajustar uma saída de bola, uma bola parada, ou seja, questões que você no campo percebe que o time precisa melhorar, né? E eu ouvi uma satisfação de alguns jogadores. A informação que eu recebi foi essa, o que eu acho um absurdo, porque o time precisa dessas correções. Isso aí a gente vê no campo, né? É bem evidente, é só olhar para as atuações recentes do Flamengo. Quando você fala os jogadores não queriam, é ser muito obtuso para achar que você está falando que sim, todos os jogadores não queriam significa que, tira o artigo, jogadores não queriam, ou seja, é óbvio que é parte do elenco. Óbvio que não é o Bruno Henrique. Ele está treinando igual um leão um tempão para poder jogar, né? Enfim. Aí houve um youtuber, né, que ontem na coletiva fez uma pergunta sobre o que o Bruno Henrique tinha a dizer a respeito do que eu falei. Eu achei muito mal colocado, porque não falei do Bruno Henrique. Se eu tivesse falado do Bruno Henrique, eu entenderia. Você elogiou o Bruno Henrique? Pelo contrário, eu elogio... Para mim, o Bruno Henrique... E com merecimento, não é? Quer fazer moral, não? Exato, eu falo isso. Aqui ninguém quer fazer moral. Aliás, não fazer moral com ninguém. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que o Bruno Henrique é um jogador histórico do Flamengo. Eu tenho até dúvida se ele não é mais importante que o Gabigol Arrascaeta. Sério, eu tenho dúvidas. Para mim, em 2019, eu não tenho opinião formada. Ano passado, ele foi líder de assistência da Libertadores, saindo na fase de grupo porque se machucou. E foi líder de assistência. Quer dizer, eu acho... Assim, ele botou a camisa do Flamengo, ele virou um jogador ainda melhor do que já era. Mas enfim, essa é outra questão. E aí ele respondeu. É óbvio que ele vai responder dizendo que não é nada disso. Alguém espera o quê? Que o cara confirme? É evidente que não. É claro que não. O São Paulo também não falou nada, né? Ficou quieto. O São Paulo poderia então dizer, olha, não, estou com o Bruno Henrique, os jogadores estão... Não, ele ficou quieto, ficou calado. Não estou dizendo que ele está concordando, estou dizendo que ele ficou calado. O São Paulo estava do lado, não falou nada. Aí ele disse que eu tenho que tomar um cuidado, porque isso pode incitar violência. Desculpa, eu discordo do Bruno. O que incita violência é a atuação ruim. E não se justifica, tá? O que faz o torcedor ir ao aeroporto e bater em ônibus são atuações ruins. Uma informação dada por um jornalista, a não ser que você está falando uma coisa muito grave. Isso não é uma coisa tão grave. Olha, é o seguinte, vocês vão trabalhar mais aqui na empresa hoje. Pô, chefe, peraí, qualquer segmento. Só torce o nariz. Aí você vai pensar, poxa, mas tá correto, a empresa precisa. O Flamengo, no caso, o clube precisa de mais tempo de trabalho, mais dedicação. É o meu pensamento e é o do técnico, tanto que ele deu 2 períodos em alguns dias, o que não é habitual. Isso eu discordo dele. Eu não acho que dar uma informação como essa, de bastidor, é o que vai fazer o torcedor ficar com raiva dos jogadores. O que faz o torcedor ficar com raiva são as atuações ridículas, como que aconteceu 6 dias antes, que não pode ser esquecida, diante do Bragantino. E a outra coisa que eu falei, que foi rebatido, os jogadores escolhem os jogos. Isso é uma conclusão. É só olhar. Ontem os jogadores jogaram. O time é fraco, mas jogaram uma boa partida. Você pode ganhar de um time ruim, sofrendo de 1-0, e pode meter 4, 5 anos. Foi fácil, fizeram o jogo ficar fácil.
Todo mundo jogando bem. Porque ontem houve uma outra mobilização. Perderam para o Bragantino, jogaram mal contra o Santos, a torcida torceu o nariz também, não gostou. O pessoal está com raiva, né? Então, claro, hoje é um dia de correr. E tentar garantir a classificação de forma incontestável, seguir na Libertadores, que é super importante. Então a questão é essa. Agora, foi mal colocada, a maneira que foi colocada, porque ficava parecendo que que eu falei algo do Bruno Henrique. Pelo contrário, eu tenho até certeza que ele deve ser um dos caras que mais quer trabalhar, porque ele precisa voltar. E todo mundo sabe da luta desse rapaz para voltar a jogar futebol, né? E ontem até foi o ponto alto, de fato, no jogo foi a atuação dele. O que deixou o torcedor mais satisfeito, mais feliz, evidentemente foi isso. Agora, os jogadores poderiam perguntar, ou até o colega que fez a pergunta, já que estava lá na coletiva, podia perguntar: Bruno Henrique, o que você achou do jogo contra o Bragantino? Embora ele não tenha participado, não tem culpa nenhuma nisso, né? Ele não foi titular naquele jogo, foi titular ontem. O que você achou do jogo do Bragantino? Ô, Bruno Henrique, como é que o Flamengo perdeu para esse Alcas, hein? Poxa, o time ruim para burro, 4-0, só ganharam facilmente, conseguiram perder lá. Ô, Bruno Henrique, você reparou que o Flamengo não foi líder do seu grupo porque perdeu para esse Alcas e empatou com o Ñublense, que o Racing acabou de meter 4-0 também lá na Argentina? Bem, várias perguntas poderiam ser feitas, né? Acho que muito mais pertinentes, porque aí o jogador poderia falar sobre a atuação dos seus colegas e dele mesmo, né? Mas também acho que essas perguntas não caberiam para o Bruno Henrique. Eu acho que não deveria ter feito. Essas perguntas caberiam para titulares que venham jogando habitualmente. Davi Luiz, Gabriel, Arrascaeta, o Fabrício Bruno, Léo Pereira, Thiago Maia, Gerson, se estivesse ali para ser entrevistado. Então, que na próxima fica até a dica, né? O colega fazer essas perguntas a respeito das partidas, que é isso que deixa o torcedor com a bronca. Ele também não justifica ninguém lá bater em ônibus, como fizeram lá em Santos com o ônibus do Corinthians, nem querer bater em jogador, nada disso. Mas o que irrita o torcedor, isso é muito claro, são atuações ruins. O jogo do Bragantino foi uma vergonha. O Flamengo tomou 36 finalizações e não estou uma bola no gol, perdeu de 4-0. Foi o mesmo placar de ontem, 4-0. Não dá para jogar essa sujeira para baixo do tapete. Agora, quando a gente traz a informação de bastidor, para quem não entende, né, o básico da profissão... É o trabalho jornalístico. É o trabalho jornalístico. Você tem duas opções. Ou você acredita ou você não acredita. Se você acha que o veículo ou que o jornalista em questão não tem credibilidade, ignore. Por exemplo, quando alguém... Tá aí, pessoal. Essa foi a entrevista do Everton Ribeiro. E esse foi o Mauro César Pereira falando hoje no programa Bate Pronto. Ele falou de uma maneira correta, nenhum jogador vai chegar na entrevista e vai dizer que a informação está certa, que eles estão insatisfeitos com os treinamentos. Imagina como seria complicado o clima para esse jogador que chegar numa entrevista e falar que está insatisfeito com os treinamentos. Fato é que o Flamengo apresenta uma intensidade em algumas partidas, como foi ontem contra o Alcas. O Flamengo muito intenso, fez 3-0 no primeiro tempo, não deixou o time equatoriano respirar, fez os gols, perdeu algumas oportunidades, criou várias chances de gols, várias finalizações e apresenta jogos onde parece não querer saber da partida, muito disperso, tocando bola de lado, não buscando um ataque. A gente sabe que o Flamengo é um time que prioriza a intensidade na marcação, principalmente no setor defensivo do adversário, e o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino e contra o Santos, não executou da maneira correta essa pressão no campo do adversário. Então, surge sempre essas informações, que os jogadores estariam insatisfeitos com os treinamentos, que os jogadores escolheriam os jogos devido às premiações que as Copas dão. A gente sabe que Copa do Brasil, Copa Libertadores, pagam muito bem nessa situação de premiação para o campeão, para quem chega na semifinal. Então, os jogadores estariam escolhendo partidas, deixando o Campeonato Brasileiro de lado, que é um campeonato exaustivo, 38 rodadas para saber um campeão, e estariam priorizando as Copas. A gente espera que essa informação ajude os jogadores a dar uma chacoalhada ali no elenco, porque parece que o jogador precisa que surja esse tipo de informação para se motivar. É uma coisa impressionante, como se não bastasse todo o salário que ganha, salários astronômicos, parece que precisa vir uma informação de um jornalista para o jogador executar o futebol da maneira correta, fazer tudo o que deve fazer, ganhar de goleada para ir vir na entrevista coletiva e falar sobre essa situação. Lembrando que o Bruno Henrique foi perguntado sobre isso, ele não citou diretamente o Mauro César, perguntaram para ele disse que não tinha verdade nessa informação, que o grupo sempre busca treinar, busca se aprimorar, busca melhorar durante a temporada. Então, mas parece que alguns jogadores funcionam dessa forma. Tem que vir um jornalista e criticar muito, criticar forte, criticar publicamente, para o jogador começar a ter o rendimento
que ele deveria ter e começar a se entregar, se empenhar, buscar fazer as coisas da maneira correta para o clube alcançar seus objetivos. É isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.